E aí, pessoal, vamos falar aqui, né, sobre o controle de concorrência, o Scheduler, junto com o meu grupo, que é Djalma Henrique, Marcos Felipe, Lucas dos Santos e eu, que sou o Rony Ribeiro. Pode passar, por favor. Ah, sobre o tema, né, que a gente escolheu. A gente escolheu níveis de isolamento para apresentação e os tópicos são introdução, o nível de isolamento mais baixo, o nível de isolamento mais alto, os níveis de isolamento entre eles, um exemplo básico, como é que a gente vai fazer, como é que funciona, né, no caso do banco de dados que a gente escolheu, que foi o GNexus, e uma conclusão básica. Pode passar. Certo, na introdução, né? A gente vai utilizar essa propriedade do nível de isolamento, onde o SGBD ele vai escolher mostrar para os usuários os dados antigos ou novos. Essa especificação, né, do nível de isolamento, ela vai afetar a leitura e o controle de concorrência. Em sistemas de base de dados, né, o isolamento ele vai determinar a forma que a integridade das transações na base de dados é visível para os outros usuários e os sistemas. Pode passar. Certo. Como é que funciona, né, no nível de isolamento mais baixo? Ele vai aumentar a capacidade de muitos usuários acessarem os mesmos dados ao mesmo tempo, o que vai aumentar também a quantidade de efeitos de simultaneidade. Exemplos, né, vai mostrar leituras sujas e atualizações perdidas que os usuários podem encontrar. Aumentando também, né, a possibilidade de bloqueio, o que vai requerer, né, técnicas mais cuidadosas de análise e programação para evitá-los, né, esses bloqueios. Pode passar. Certo, aí nessa parte, né, de nível de isolamento mais baixo, a gente pode ver aí na imagem que vários usuários vão acessar uma parte do SGBD ao mesmo tempo, causando todos aqueles problemas que a gente já falou. Pode passar. Certo, o que acontece, né, no nível de isolamento mais alto? A gente vai reduzir os tipos de efeito de simultaneidade que podem ser encontrados pelo usuário, né? Isso vai requerer mais recursos do sistema e aumenta a possibilidade de uma transação da base de dados bloquear outra. Esse SGBD, né, geralmente vai implementar um bloqueio nos dados que podem resultar em uma perda de recorrência. Ou então, né, implementar um controle de recorrência de múltiplas versões. Aí isso vai requerer adicionar uma lógica para que a aplicação funcione corretamente. Pode passar. Certo, aí, né, como eu falei no nível de isolamento mais alto, vai reduzir a simultaneidade, né, de acesso para esses efeitos. Pode passar. Agora eu vou deixar com o meu amigo Djalma para ele começar a falar sobre os outros níveis de isolamento. Olá, agora vamos falar sobre níveis de isolamento. Eu sou Djalma e vamos começar aqui falando sobre nível de isolamento serializable, tá certo? Bom, aqui temos um nível de isolamento mais alto, tá certo? Onde requer que os bloqueios de leitura e de escritas adquiridos em dados, né, se liberem ao final de cada transação, tá certo? Bom, agora, quando utilizado, né, o controle de concorrência não baseado em bloqueios, se o sistema detectar assim uma colisão, né, de gravação entre várias transações simultâneas, apenas uma delas poderá ser confirmada, tá certo? No caso aqui do Serializable. Bom, agora falando sobre o Repeated Reading, tá certo? Nesse caso aqui, nesse nível de isolamento, uma implementação em um SGBD de controle de concorrência baseado em bloqueios, nesse caso, diferente do Serializable, ele mantém aqui, no caso, os bloqueios de leitura e de gravação até o final da transação, tá certo? Então, de cada transação ele vai manter ali. Bom, e no entanto, eu poderia dizer que os bloqueios de intervalo não são gerenciados, então eles podem ocorrer. Por conta disso, leituras fantasmas, tá certo? Seguindo aqui, vamos lá. Bom, seguindo aqui, falando agora sobre o Read Committed, tá certo? Aqui temos um nível de isolamento alto, né, onde ele garante que qualquer leitura de dados seja confirmada no momento que for lido, tá certo? Apenas nesse momento, né? E ele impede que o valor seja
qualquer leitura intermediária não comitada e suja, tá certo? Bom, falando sobre o read uncommit, tá certo? Uncommitted. Nesse caso aqui, o nível de isolamento é mais baixo comparado ao committed, tá certo? Bom, aqui no caso, né, são permitidas leituras sujas, indiferente do committed, como eu acabei de falar, né? E portanto aqui, né, uma transação de base de dados pode ser alterada e realizada por transações que ainda não foram confirmadas, tá certo? Então aqui realmente as coisas são um pouco mais diferentes, né? Partindo aqui pro exemplo, a gente começa com essa tabela country, onde o nome Brasil ele é mantido até que seja feito um commit. Pode passar para o próximo. Quando ocorrer a entrada de outro usuário, dependendo do nível de isolamento, ele pode visualizar. No caso, se a transação for read committed, o country name vai ser Brasil. E se a transação for read uncommitted, o country name vai ser new country name, que vai ser uma dirty read. Então, para os níveis, serializable e repeated reading são ainda mais restritivos, porque eles adicionam um lock, onde o novo usuário ele não vai poder acessar o registro 2, porque ele vai estar bloqueado. Bom, meu nome é Lucas e partindo para o funcionamento de como funciona o Genius 6, né, Genius 6, né, que se diz. Ele diz assim, né, a propriedade do Isolum Level permite especificar o nível de isolamento nas mudanças realizadas no programa. Então, como você pode ver na tabela, temos o SQL Server e o Database Information, onde ele tem a referência ali na imagem. Os valores possíveis são desses gênios, né? Read Commit, que é o padrão, que é o programa, né? Ele não vem as alterações realizadas por outros usuários até o commit. Então, até o commit ele não vai ver as alterações realizadas. E temos o read e o committed, que são programas que veem as alterações mesmo sem o commit. Então, mesmo sem o commit, essas programações tendem a realizar, né? Que é read e commit, como está mostrando aí no exemplo. Bom, e para concluir, devemos tomar como base que especificar o nível de isolamento afeta a leitura dos dados e o controle de concorrência. Então, todos esses tópicos que falamos aqui, podemos resumir nesse ponto, né? Que o nível de isolamento afeta a leitura dos dados e o controle de concorrência. Bom, quero agradecer mais uma vez ao professor por nos dar essa oportunidade de apresentação desse trabalho. E agradecer também a nossa equipe, né, a nossa turma aí, o Djalma, o Rony e o Marcos Felipe, por estar participando desse projeto. Agradeço mais uma vez e até mais. Muito obrigado.